Eu não vou me colocar na pele de quem assiste e tem o seu gosto pessoal. Sim. Tem gente que gosta mais daquele canal, tem gente que gosta de série, tem gosta de... agora eu acho assim, pra Fórmula 1, em termos de visibilidade, ela tá indo pro maior grupo de mídia do país, pro maior emissora do país, que tem a maior audiência, então assim, não vejo como ser ruim. Não vão passar todas as provas em TV aberta, mas mesmo assim... a própria Sport TV, que é, né, o canal fechado deles, tem um alcance gigantesco, tem essa novidade que não existia na época quando a Fórmula 1 saiu, né, já existia, mas não com essa potência que tem hoje, que é o Globoplay, e além disso também se impulsiona, vai falar de Fórmula 1 no Fantástico, no Jornal Nacional, no Globo Esporte, de outra forma, né, então, jornais. Eu acho que impulsiona a Fórmula 1 com modo geral. Então, acho assim, mercadologicamente, pensando que acho que esse é o nosso papel de fazer análise, né? Eu acho que para a Fórmula 1 é uma boa. Gosto pessoal que todo mundo tem, inclusive temos amigos nas duas partes, né? O pessoal da Globo, o pessoal da Band. A gente recebe aqui normalmente também os jornalistas, né? Os profissionais que fazem parte aí, que fazem a transmissão da Fórmula 1 da Band, que eram, em sua grande maioria, era da Globo, antes de fazer parte da Band. Carlão, no geral, aí, o que você viu desse anúncio? E também, eu acho que também a gente tem o dever também de colocar o contexto, né, também de quando a Fórmula 1 sai da Globo, né? Sim. De fato, a última temporada da Fórmula 1 da Globo foi em 2020, né? Uma temporada de pandemia, muito bem lembrado, muito atípica por isso. E do ponto de vista desportivo, não muito agitada, embora a gente tenha visto ali um Valtteri Bottas ensaiando brigar pelo título no começo do ano, mas a gente sabia que só não ia vingar. Pra me enganar. Então, em 2019 ele tinha feito a mesma coisa e não foi pra frente, mas uma temporada que teve ali uma outra corrida interessante, mas não foi uma temporada muito palpitante. E a Band acabou tendo a sorte em 2021 a gente ter tido uma das melhores temporadas da história da Fórmula 1, que deu por si só um impulso inicial muito grande ali ao casamento, digamos, Band e Fórmula 1, mas a gente sabe do alcance da Globo em, digamos, solo brasileiro e além, né? A Globo é uma empresa muito grande, tem uma capilaridade muito grande no Brasil e tem... O que é capilaridade pra galera, cara? Você tá no interior de um longínquo estado nacional, não muito conectado ao eixo Rio-São Paulo, você vai ter ali com uma antena muito básica, ou enfim, algum tipo muito elementar de televisão, você vai ter acesso aos canais, ao canal Globo de TV aberta, né? E até o Lucas tocou num ponto interessante que é o Sport TV, né? O Sport TV, a gente até falava isso nos bastidores, está presente na maioria dos pacotes de TV por assinatura, inclusive os mais básicos. Então acho que esse é um aspecto pertinente também. Sim. Além do fato de que, tudo bem, não teremos 24 corridas em TV aberta? Não teremos. Mas do ponto de vista da Fórmula 1, que foca em quê? Ter retorno de mídia e financeiro, inclusive, as 15 corridas na TV aberta na Globo vão ter, de fato, uma audiência maior do que as 24 teriam em potencial no canal de TV aberta da Band. Tudo bem, você pode considerar o Band Esportes também, mas nessa perspectiva de fechada, Sport TV versus Band Esportes... O alcance é muito diferente. É muito diferente. Enfim, aqui eu acho que nem vale. Você gostando ou não de canal X ou Y, é fato que o Sport TV tem mais alcance que o Band Esportes e que a Globo tem mais alcance do que a Band. Agora, sim, é natural que muitos fãs... digamos, torçam o nariz para o fato de que teremos menos corrida em TV aberta, faz parte do jogo. Acho digno de lamentação para quem é aquele fã mais hardcore de automobilismo, mas a emissora tem ali a sua grade e vai comportar da maneira que for mais conveniente. E a Fórmula 1 está vendo isso, está ciente disso, deve ter tudo isso contratualizado, aliás, e está focada no saldo geral da coisa, né? Que aí entra a questão de capilaridade e alcance que a gente abordou. Mas é natural que muitos fãs torçam o nariz, não só pelo número reduzido de TVs, aliás, de GPs em TV aberta, perdão, mas também pelo abre um pouco mais enxuto, pela cerimônia de pódio um pouco mais reduzida, e faz parte. Já era assim nos tempos, digamos, um pouco menos desgastados da relação Globo e Fórmula 1. Não estou falando de 2020, vamos voltar para, sei lá, 2017, o ano que tínhamos brasileiro ainda no grid, o último antes do Bortoleto, que foi o Felipe Massa.
Fora corridas especiais, de fato, a transmissão não começava muito antes da corrida, da largada, no caso. Acho que a cobertura pra valer, assim... Era durante a corrida. Era a GP do Brasil. Interlagos. Com uma equipe de cobertura extensa. Vocês dois vão lembrar até mais do que eu, mas eu, por exemplo, cobri o GP... experientes, sábios. Anciões, não. Decanos. Eu cobri o GP do Brasil de Fórmula 1 de 2019, ainda GP do Brasil, né? Uma saudade de falar GP do Brasil. Pois era mais prático, mas agora oficialmente a corrida chama GP de São Paulo. Vocês lembram bem, a equipe do Grupo Globo era muito grande, não só dos canais de televisão, mas site, digital e tudo mais, como é também da Band, mas enfim, o ponto aqui antes de 2020 já havia uma transmissão reduzida em termos de duração da transmissão. Né? E isso vai voltar a acontecer, mas acho que também o impulso desportivo que talvez a gente tenha em 2026 com as novas regras, e o fato de a gente ter um piloto brasileiro que não tínhamos nem em 18, nem em 19, nem em 20, isso pode fazer a Globo dar um pouco mais de atenção, até para, digamos, deixar no passado o sentimento ruim mesmo do fã de Fórmula 1 decorrente em especial de 2020. Mas é preciso fazer as ponderações. 2020, por ter sido uma temporada de pandemia, a gente tinha o Galvão Bueno afastado, então não era só uma questão de escolha editorial da Globo de não colocar eventualmente o Galvão nas principais narrações. Tivemos Kleber Machado, Luiz Roberto, o próprio Everaldo Marques. Everaldo Marques, a meu ver, um excelente narrador de Fórmula 1, depois a gente pode até entrar nos nomes. E aí, enfim, virou o que virou. Mas, assim, eu acho que muita gente ainda vai torcer o nariz até ver concretizado esse novo momento da cobertura da Fórmula 1 na Globo. E, óbvio, você não ter mais uma Mariana Becker não agrada. O cara tá assistindo Fórmula 1 faz 15 anos, ele tá acostumado a ver a mesma repórter, é natural. Até na Globo. Exatamente. Tá Mariana Becker por mais Globo. Tempo na Globo do que na Band. Sim. Então... vamos ver, né? O que tem também, né? Eu acho que trazer um pouco do contexto da época, porque a Fórmula 1 deixa a Globo, porque a própria Globo, na época, via que aquilo não era um negócio tão rentável assim. Até ela poderia ganhar mais, por exemplo, num esporte espetacular dela, em que ela consegue, só os anunciantes do programa, ter uma rentabilidade maior do que pegando um produto. O retorno de investimento, eu acho que é uma expressão que se aplica bem, porque ótimo, Carlos. É muito caro o direito da Fórmula 1. Né? E então, por mais que você tenha um retorno grande, a conta às vezes não é tão vantajosa assim. E aí você precisa vender as cotas, né? E aí o excedente, que poderia ser o lucro, também tem a questão de uma distribuição para as afiliadas. E aí, no final das contas, as pessoas olhavam aqui e falavam assim, beleza, eu com esse produto Fórmula 1 eu ganho, chutando um número aqui, 100 milhões por ano. Só que se eu negociar o esporte espetacular, no período ali que a maioria das provas elas são no horário da manhã, que bate com o programa, eu vou ganhar aqui 150 sem fazer nada. Sem precisar ir atrás do mercado, de ter uma equipe lá fora, né, remanejar repórter que é correspondente internacional para fazer. Enfim, todo um trabalho que eu não vou ter e eu vou ter ainda uma grana maior. Tudo bem, isso acabou, inclusive, também trazendo a cobertura. Por exemplo, a gente estava lembrando aqui até antes de começar. O último ano dos direitos da Fórmula 2 não tiveram transmissão no Brasil em português. Sim. Quem assistiu foi no YouTube e em inglês. Né? Então, eu acho que a gente também tem que separar como foram os últimos anos da Rede Globo detentora desses direitos versus a importância que ela teve lá atrás. Né? E agora, especialmente, como ela vai receber de volta isso, porque, querendo ou não, a barra ficou mais elevada, né, Lucas? Eu acho que legal vocês puxarem um pouco o contexto do rompimento, porque acho que explica um pouco porque o motivo da volta. Porque, assim, ali em 2019 e 2020, tanto o Globo quanto o Fórmula 1 estavam passando por um processo de atualização, como a gente diria, que estavam atualizando seus carros, né? Mas, por exemplo, a Globo estava naquele projeto enorme de investimento no streaming, no Globoplay, teve também aquela focada questão... muito mais em entretenimento do que propriamente em direitos esportivos no geral, né? Exatamente. Não só Fórmula 1. Então, assim, tanto que perderam vários eventos. A Globo perdeu vários eventos, mas o que acontece? Ela estava focada num investimento, como o Carlos falou, de entretenimento e outra coisa, de tecnologia, né? Ela estava tentando... Porque o streaming ficou bem claro no mercado que a tecnologia, às vezes, do streaming é tão mais importante quanto, às vezes, o que você está mostrando. Você vê, até hoje o pessoal está correndo atrás do Netflix porque o Netflix não trava, né? Então, assim...
Mas, então a Globo estava investindo muito nisso, então ela deixou de transmitir muita coisa. E a Fórmula 1, ela estava passando... A Liberty tinha acabado de adquirir, ali em 2017. A Liberty, ela estava passando por um momento de rompimento com uma estrutura que existia no Brasil. Bem lembrado. Inclusive com um certo envolvimento da Rede Globo no GP do Brasil. No GP do Brasil. Não é à toa que muda o nome depois. Tanto que no mesmo ano que, por exemplo, que a Globo sai, chegou-se a anunciar uma ida do GP para o Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram. Sim, a carta do Chase Carey Chegou-se a falar, o GP vai para o Rio e tudo, e obviamente aquele projeto era um projeto que... Tava na cara, a gente que acompanha de perto que nunca ia sair do papel. Quanto aconteceu até hoje. Não ia sair, mas assim, a Liberty ali se apegou. Estamos tentando quebrar aqui essa estrutura que envolvia não só a Globo, mas envolvia até o Eccleston em certas questões. O GP do Brasil para o Eccleston sempre foi muito bom, porque ele sempre ganhou nas duas pontas, né? Uhum. Ele ganhava como promotor de Fórmula 1 e como do outro lado, associado. Um aliado, né, da promoção local. Então, assim, a Liberty, na verdade, ela estava querendo quebrar alguns padrões no Brasil. Inclusive o fato do Brasil não pagar a taxa de inscrição para estar no calendário. Nos últimos anos, que foi uma negociação boa aquela época da Prefeitura de São Paulo, porque na verdade a taxa que eles não pagaram era mais ou menos existia uma pressão para Interlagos passar por uma modernização, e eles falaram, vai custar aqui tanto a modernização que vocês estão me pedindo, eu faço, mas... Deixa então não pagar a taxa para eu poder botar essa grana no autódromo. Na época a negociação da prefeitura foi essa. Acho que a Liberty nunca toparia, mas de novo, quem fechou esse contrato foi o Eccleston, que tinha interesses, né? Então. Residente do interior do estado de São Paulo. Da cidade de Amparo. Exatamente. Então... Que durante a pandemia ficou uma boa parte, no início da pandemia, morando aqui no Brasil. Sim. Por conta da questão de vira e mexe, eu vejo nas redes sociais alguém tirando uma fotinha com ele lá em lojinha na região, não sei o que, mercado. Então, mas basicamente assim, acho que então é importante esse contexto para mostrar assim, então os dois lados, eles estavam passando por um momento, então acho assim, não é que um não queria o outro, mas assim, os dois lados não estavam, naquele momento o foco estava em outras coisas. E acho que foi natural depois, com o passar do tempo, a Globo estabilizou o projeto dela, não só do streaming, mas várias outras questões internas deles lá, que eles realmente, a Globo nos últimos anos realmente passou por uma transformação geral, assim, né? E pensando no futuro da empresa. E a própria Fórmula 1 também passou por uma reformação geral, né? Inclusive, rumando mais para o entretenimento. Rumando muito mais para o entretenimento. E acho que assim, o projeto dos dois lados hoje está mais maduro. E acho que foi natural eles voltarem a conversar, porque a Fórmula 1 olha os números e, de novo, a gente... Nossa, eu aplaudo muito o trabalho que a Band fez. A gente tem... Nós aqui, né? Todo mundo ali, quase nossos amigos, a gente, né, se vê nas coberturas. O trabalho ali feito é ótimo. Agora, assim... Os números de audiência e mercadológicos não mentem, né? Assim, o potencial da Globo é muito maior. Então, assim, a Fórmula 1, lógico, olhou aquilo, a Globo voltou a se interessar, como ela voltou a comprar direitos de vários outros eventos. Foi muito natural, eu acho que em algum momento a volta.